E nesta manhã e ao longo deste dia, eu queria-vos falar acerca de um tema que tem batalhado na minha mente, que tem andado na minha mente, e creio que é importante nós falarmos dele. E antes de revelar o tema, eu queria perguntar se alguém sabe o que é um oxalote. É uma doença qualquer? Se quiserem, eu dou permissão. Vocês podem ir ao Google, no telemóvel. OXALOTE. Uma baleia? Não. Não é um cachalote. Não, oxalote. Podem procurar. Eu, por acaso, não trouxe imagens de... Se quiserem partilhar também a imagem desse... Ok? Se é para mostrar para as pessoas também ficarem a perceber. Parece um grande. Exatamente. Estão a ver? Esse... Parece um girino. E é um girino. Interessante. O oxalote é uma espécie de salamandra e que é um verdadeiro enigma biológico para aqueles que estudam os animais na biologia. É um verdadeiro enigma porque, embora seja uma espécie de salamandra, ela nunca sai desta forma de girino. Ou seja, toda a vida ela vive sobre esta forma. Nós sabemos que é uma salamandra, não é? Um pequeno lagartozinho, nós costumamos ver. Mas essa salamandra inicialmente tem a sua fase de larvar, de girino, e depois atinge a maturidade. Esta espécie, ela nunca chega a atingir a maturidade. Ela mantém as características de girino durante toda a vida. É certo que esta espécie de salamandra segue o padrão que Deus estabeleceu para ela, não é? Deus estabeleceu que ela deveria ser assim, viver assim, mas o tema que eu vos trago neste dia tem a ver com maturidade espiritual. E Deus define na sua palavra de que os salvos em Cristo, aqueles por quem Ele entregou o seu Filho e que foram regenerados, devem crescer em maturidade espiritual. Nós não nos podemos preocupar. Deus faz as coisas muito bem e tem a sua ideia para cada animal, e certamente que tem as especificidades para esse animal, e esse mantém sempre a imaturidade, mantém sempre essa fase de girino ao longo de toda a sua vida. Mas o desejo de Deus para os seus filhos, para aquele que deu o seu filho, é efetivamente que cresçam a nível de maturidade espiritual. Ao contrário do que nós podemos pensar, e ao contrário até do que é comum na vida natural, a maturidade espiritual não está dependente da idade. Nós hoje podemos ter jovens, podem ser maduros espiritualmente. Isto não é normal. É evidente que naquilo que é natural ao homem, é o bebé ou a criança ser infantil, não é? O jovem ser imaturo e o adulto ser maduro. Esta é a fase natural de toda a vida, não é? Mas quando se fala na questão espiritual, é natural saber e reconhecer que aquele que é salvo, que é novo salvo, que é convertido de novo, é imaturo, ainda não tem o conhecimento. Mas o desejo de Deus não é que ele chegue aos 30 ou 40 anos, ou à fase adulta, se podemos assim dizer, de crente, para ser maduro. O desejo de Deus é que os seus filhos procurem a maturidade. Eu queria convidar-vos a abrir as vossas Bíblias na carta aos Efésios e ler aqui 3 versículos no capítulo 4. Versículo 12, e então nós lemos assim, versículo 11, para melhor enquadrarmos: Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. E notem agora, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé,
ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, ou completo, ou maduro, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquilo que é o cabeça, Cristo. Chamo a vossa atenção para o versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, ou completo, ou varão maduro, à medida da estatura completa de Cristo. O meu interesse em falar acerca da maturidade espiritual deve-se ao facto de que a Igreja está a ser acometida por esta falta de desejo, e quando falo Igreja no seu todo, não falo nesta Igreja em específico. A Igreja no seu todo está a ser acometida pela falta de desejo de crescimento espiritual e, consequentemente, não haver este desejo de ser maduro espiritualmente. É o caso dos crentes, sejam eles jovens, sejam adultos, que nós conhecemos e podemos logo à tarde até falar de alguns exemplos que nós possamos conhecer e partilhar, que andam há muitos anos na Igreja. Há crentes que nós sabemos que andam há 30, 40 anos na Igreja, que ouvem as mesmas mensagens, que ouvem os mesmos estudos, que já ouviram esses estudos vezes sem conta, e continuam a questionar acerca de perguntas, continuam a colocar perguntas que nós ficamos assim, mas anda há 30 anos e continua a fazer sempre as mesmas perguntas. É como se aprendessem sempre, mas nunca aplicassem a palavra de Deus à sua vida. Ou seja, não há este desenvolvimento, não há este crescimento, não há esta vontade de atingir a maturidade. E nesta reunião especial, reunião de homens, é também o meu principal desejo de falar convosco acerca deste assunto, até porque diante de mim tenho líderes desta igreja local e tenho futuros líderes dos lares. E é importante nós percebermos, e vamos ver um pouco mais à frente, a importância do homem ser maduro quando toma as suas decisões. A maturidade espiritual não faz de nós super-homens, mas ajuda-nos a tomar as decisões corretas, as decisões segundo a vontade de Deus no momento certo. Ajuda-nos a esperar, ajuda-nos a saber quando agir. E é este o desejo, este deve ser o desejo de todos os filhos de Deus. Agir segundo a vontade de Deus, esperar segundo a vontade de Deus, falar segundo a vontade de Deus. Como é importantíssima então e necessária a maturidade espiritual. Eu poderia se calhar vir a convidar aqui os casados a falar e teriam muito para dizer acerca da importância da maturidade espiritual nas suas vidas, na sua relação com a sua esposa, no seu lar, na educação dos filhos. Podia convidar a vir aqui líderes da igreja e eles falariam imenso acerca do que era necessário para se ter maturidade espiritual, para se tomar as decisões na igreja. Para os jovens, a tendência atualmente é que tenho visto que muitos jovens crentes desejam partir para um relacionamento de namoro sem saberem quais são os seus objetivos de vida, sem terem convicções do que creem, sem estarem convictos dos limites dentro do namoro, das responsabilidades que têm. E sabem, quando assim é, quando a nossa preocupação não é crescer espiritualmente, individualmente, nós temos a tendência de seguir as filosofias deste mundo. E eu tenho visto jovens crentes a dizer, a gente vai ver o que é que isto dá. Vamos andando e vamos vendo. Isto é imaturidade. Isto é não ser capaz de saber o que é que se quer, qual é o objetivo a atingir e o que é importante e quais são os limites e responsabilidades que as pessoas têm.
Jovens, rapazes e raparigas, claro está. Eu poderia dar um exemplo pessoal. Há uns anos atrás, antes de namorar com a Jerusa, e graças a Deus porque o Senhor aguardou para mim, porque eu sinto-me um privilegiado. Eu tenho dito ao Senhor assim, Senhor, eu não mereço uma coisa tão boa. Mas Ele é gracioso e misericordioso e dá coisas boas aos seus filhos. Mais do que aquilo que a gente pede ou imagina até que seja bom para nós. Mas tive um relacionamento antes com outra rapariga e deixem-me confessar dentro de vocês que hoje, quando olho para trás, eu digo, eu era um imaturo. Eu era realmente um imaturo. E se calhar não parecia ser isso, mas efetivamente era. Eu não sabia qual era o meu objetivo de vida. Eu namorava porque, olha, eu gostava dela, ela gostava de mim, as coisas corriam bem e íamos andando e vendo. E felizmente, vemos que isto não deu em nada. Mas o facto de revelar imaturidade leva-nos a nós não termos objetivos. E isso torna-se grave na nossa vida. É nós vivermos a vida sem um objetivo. Quando o nosso objetivo é agradar ao Senhor em tudo, quando o nosso objetivo é ser agradáveis, andar diante dele, agradando-lhe em tudo, então nós temos necessidade de conhecer o que é que ele quer e crescer nisso. Depois de acabar este relacionamento, há decisões que nós tomamos. Quando as coisas correm mal, nós temos que avaliar porque é que correu mal, não é? E cheguei a esta conclusão de que eu era imaturo. Eu não estava preparado para seguir esse relacionamento. Então, a minha atitude foi, deixei de procurar a rapariga ideal. E sabem o que é que eu fiz? Procurei tornar-me o rapaz ideal. E isto é um alerta para os jovens. Quando nós procuramos a mulher ideal para nós, não é? Mulheres com aquelas características também físicas, nós queremos o melhor para nós, não é? Mas nós esquecemos que nós também temos que ser o melhor para a pessoa que nós vamos escolher. E hoje em dia vejo muitos jovens a preocuparem-se em achar a mulher ideal e não serem, nem trabalharem em si próprios, com a ajuda do Senhor, para serem o homem ideal para a mulher. Sabem, quando Deus trabalha em nós, aquilo que Ele quer, a sua vontade, quando aplicamos a palavra de Deus e ela opera em nós, os nossos objetivos de vida começam-se a refinar. Nós costumamos ter uma visão direta, certa do que é que nós queremos. Se o Senhor está-me a colocar neste lugar, é porque Ele tem algo para mim neste lugar. Se o Senhor tem dado a oportunidade de eu pregar, então é porque o Senhor tem dado esta oportunidade, então o Senhor quer que eu continue a estudar a palavra de Deus e a ensinar. E sabem, quando nós pessoalmente começamos a ver o objetivo que Deus quer e traça para a nossa vida, as nossas escolhas, a escolha da menina, depende muito deste objetivo. Eu vinha a comentar com o Nando no carro, mais na questão dos casais. Há muitos homens de Deus que estão cativos da imaturidade das suas mulheres. Há homens de Deus que estão presos à vontade das suas próprias esposas. Homens de Deus que podiam ser grandes pregadores, mas por causa das suas mulheres, o seu ministério vê-se diminuído. E vice-versa. Há mulheres de Deus que queriam estar na linha da frente e há muitos maridos, pela sua imaturidade, as têm mantido cativas também. Quando nós temos o objetivo e Deus dá-nos a conhecer o objetivo de vida, as nossas decisões vão depender disso. A escolha da mulher para nós depende daquilo que ela tem ou nos vai ajudar a atingir esse objetivo que Deus tem para nós. Quando Deus criou Eva, ela a chama de adjutora, não é? Eva, efetivamente, Deus criou para que ajudasse o homem a atingir ou a cumprir com o seu objetivo.
E esta é a grande área das mulheres, é conseguir que os seus maridos atinjam um objetivo ou o papel principal que Deus estabeleceu para eles. E quando nós temos uma mulher ao nosso lado que corrobora connosco que os objetivos dela e os interesses dela são os nossos objetivos, são os objetivos de Deus, então a vida é muito mais fácil. É evidente que há problemas, mas a visão, o objetivo, o foco é completamente diferente. E é importante, mais do que nós procuramos uma mulher ideal. Sim. Não quero te cortar, não te esqueças do que vais dizer. Eu se calhar achava pertinente, não sei o que é que tu achas, nós temos ali umas folhinhas, eu vou distribuir as folhinhas por cada um. E como tu estás a tocar em assuntos muito importantes, eu acho que se calhar surgem algumas perguntas na nossa mente e podemos já escrever essas mesmas perguntas para depois apresentar-nos logo e falarmos um pouco acerca disso. E assim acho que é pertinente passarmos já as folhinhas. Márcio, faz favor, faz esse favor. E desculpa, Marcos. Sim. Ok, obrigado pelo reparo. Acho que para não perdermos um bocado, às vezes, pensar que eu gostava de perguntar isto. E assim a gente aponta já, que é para não esquecer. Ok. Desculpa, Marcos. Então, continuando, é importante a maturidade espiritual, seja no jovem, seja no adulto. E como disse inicialmente, enganemos-nos pensando de que eu ainda sou muito jovem, isto de maturidade ainda não é para mim. Nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo, quando escreve a carta às várias igrejas, ele não é específico se escreve para jovens ou para adultos, não é? Ele escreve para todos. Então o desejo de Deus é que os seus santos amadureçam, caminhem rumo à maturidade espiritual, não fiquem como essa espécie de salamandra toda a vida nessa fase. Como é que se chama a tal? Oxalote. Oxalote. Este é o desejo de Deus e por isso a importância de nós falarmos acerca da maturidade espiritual e durante o tempo que me resta, que ainda é algum, eu gostaria de falar convosco acerca de três fatores que contribuem para o Filho de Deus atingir a maturidade espiritual. Estes três fatores são essenciais, eu até diria que são vitais na vida de todo o crente, e especialmente na vida de todos os homens, porque têm uma grande responsabilidade na obra de Deus, no aspecto da liderança, e uma responsabilidade nas famílias, também na liderança das suas famílias. E é importante as decisões que tomarmos fundados na palavra de Deus, fundados naquilo que Deus deseja para os seus filhos. Então, o primeiro fator que contribui para que o Filho de Deus possa atingir a maturidade espiritual é o conhecimento e prática da palavra de Deus, a palavra que está revelada e que revela a sua vontade. Então, o primeiro fator é conhecimento e prática da palavra de Deus. Na primeira carta a Timóteo, capítulo 1 e versículo 4, é um versículo que todos nós certamente conhecemos de cor. Há quem diga que é... Perdão, capítulo 2 e versículo 4. Primeira carta a Timóteo, capítulo 2 e versículo 4. Há quem diga que é o versículo em que revela o desejo de Deus, o desejo mais profundo de Deus, e diz assim a sua palavra, que quer Deus, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. E este aqui é o desejo de Deus, quer que todos os homens se salvem. Mas o apóstolo não fica por aqui. E só por isto já era bom. O desejo de Deus em salvar o homem, isto, ficar por aqui já seria muito bom. Mas o desejo de Deus continua a ser ainda maior. E venham ao conhecimento da verdade. Se há coisa mais importante para o salvo, ou que deveria de ser, é conhecer a verdade.
conhecer cada vez mais sobre aquele que tudo fez para resgatar a sua alma. Daí a importância de que o desejo de Deus é que todo o homem se salve, mas que não fique apenas pela salvação, que procure também conhecer a verdade, a sua vontade. Procurar conhecer a palavra de Deus é bom, é muito bom. Mas deixem-me dizer que procurar por si só, somente por conhecer, pode tornar-se mau. Há muitos que procuram conhecer a palavra de Deus simplesmente por conhecer. E na carta aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 8 e versículo 1, neste versículo o apóstolo Paulo diz: a ciência incha, mas o amor edifica. A ciência ou o conhecimento incham. E queria chamar a vossa atenção para isto. Há outra versão que diz: o saber ensoberbece. E queria chamar a vossa atenção para isto porquê? Porque o conhecer a palavra de Deus só simplesmente por conhecer pode nos levar a inchar. Quantas vezes nós temos visto muitas discussões no Facebook, e agora é uma coisa que é atual, nestas discussões acerca de alguns temas bíblicos, ver que há muitos que apenas têm conhecimento, mas só mero conhecimento. E a atitude deles é uma atitude de eu sei, portanto aquilo que eu digo é o que está correto. Quando assim é, o conhecimento incha-nos. O conhecimento torna-nos egoístas e leva ao nosso ego. Há muitos crentes até que, infelizmente, têm saído dos seminários, estão formatados àquilo que é ensinado nestes seminários, e eu não sou contra os seminários, mas creio que o conhecimento não deve ficar apenas restrito aos seminários. O importante é nós conhecermos ainda mais da palavra de Deus. E quando há este desejo de conhecer a palavra de Deus mais profundamente, há coisas que nós vamos colocando de lado. Nas grandes discussões que nós temos visto no Facebook, revelam isto mesmo. Muito conhecimento e pouca prática. Eu tive agora há uns tempos atrás, um encontro fortuito com os testemunhas de Jeová, com duas senhoras que se apresentaram com muito conhecimento, cheias de conhecimento. E provavelmente vocês também já tiveram alguns encontros fortuitos com estas pessoas, em que eles transmitem todo o conhecimento que têm e que dizem que têm a verdade. E quando nós costumamos colocar questões que são pertinentes, questões que são fraturantes, a tendência delas, ou deles, é de fugir ao assunto, é não responder às questões. Mas elas têm cheias de conhecimento, elas apresentam-se como tendo a verdade. Tentam sempre fugir a tudo aquilo que põe em causa as suas doutrinas. E eu refiro às suas doutrinas, não é a doutrina de Deus. Ora, o conhecimento só por si leva o crente a vangloriar-se, a ensoberbecer-se, a dizer eu sou mais que os meus irmãos, porque eu sei mais que eles. Ora, aquilo que verdadeiramente contribui e que leva o Filho de Deus a atingir a maturidade não é o conhecimento por si só da palavra de Deus, mas sim a operação desse conhecimento na vida do crente, na vida do Filho de Deus. Depois deste momento de convívio, que é bom. Está ligado isso? Tá? Ok. Deste momento de convívio, que é bom, e também face ao que aconteceu, a gravação não ficou gravada, não é? Desculpem a redundância. Vamos fazer um pequeno resumo daquilo que já falámos até onde parámos. Então nós falámos acerca de dois fatores, de três. Falámos de dois fatores que contribuem para o Filho de Deus atingir a maturidade espiritual. E o primeiro fator que nós falámos, e eu agora fazia aqui um teste, que foi conhecimento e prática da palavra de Deus.
aquela palavra que está revelada, onde está revelada a sua vontade. Nós vimos que o desejo de Deus é que todo o homem se salve, não é? Mas que não fique por aí, que venha ao conhecimento da verdade. Portanto, o desejo de Deus é que os seus filhos venham ao conhecimento da verdade. E falámos também de que quem procura conhecer a palavra de Deus é bom, é muito bom, mas quem procurar conhecer meramente por conhecer pode ser mau. A palavra de Deus diz também na primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 1, e como nós vimos, o conhecimento ou a ciência incha e o amor edifica. O saber ensoberbece. E falámos e demos o exemplo de que há muitos que estão cheios de conhecimento, mas não há prática da palavra de Deus neles. E quando assim é, esses julgam-se que são alguma coisa, mas não o são diante de Deus. Dei o exemplo também de algumas pessoas com quem tenho interpelado, nomeadamente testemunhas de Jeová, que vêm cheios de conhecimento das suas doutrinas e quando são questionados com questões fraturantes, com questões particulares, que põem em causa as suas doutrinas, as doutrinas que eles pregam, a tendência deles é fugir e não ter respostas para essas questões. Portanto, o conhecimento em si, só por si, leva-nos muitas vezes a inchar e a encher-nos de nós mesmos. Portanto, o que opera efetivamente a maturidade no crente, no Filho de Deus, é a operação desse conhecimento. E como nós vimos, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, o apóstolo fala aos Tessalonicenses, e nós podemos voltar a ver, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, em que o apóstolo Paulo diz assim: pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebeste não como palavra de homens, mas como segundo é, na verdade, palavra de Deus, a qual também opera em vós. E nós vimos aqui dois pontos muito importantes, dois aspectos. Eles receberam a palavra de Deus como efetivamente ela é, a palavra de Deus. E infelizmente há muitos crentes, professos crentes, que não olham para a palavra de Deus como a palavra de Deus. Isto é, dão a sua interpretação àquilo que Deus diz, ou tiram segundas intenções àquilo que Deus diz, tornando a palavra de Deus palavra de homens, a sua palavra. E como dei também o exemplo, eu nunca fui muito bom a português, então para tirar segundos sentidos, ou a ideia do autor dos escritos que nós estávamos na escola, para mim era uma grande dificuldade. Eu nunca fui muito bom a isto, porque o escritor estava a dizer aquilo que lá estava escrito, eu não conseguia tirar uma segunda intenção daquilo. E infelizmente há muitos que têm tirado segundas intenções, segundas interpretações da palavra de Deus. E efetivamente é que a palavra que nós possuímos, Deus diz aquilo que quer dizer, e não mais que isso. Senão Ele teria revelado. Senão Ele teria explicado o porquê. Nós devemos ter a palavra de Deus como efetivamente ela é, a palavra do Deus vivo e verdadeiro. A palavra de Deus diz que esta palavra é fiel e digna de toda a aceitação. Portanto, devemos olhar para a palavra de Deus como ela é, a palavra de Deus. E também ter atenção a este aspecto de que ela deve operar. Não é? O apóstolo diz, e opera em vós os que creste. Nós devemos permitir que a palavra de Deus opere ou tenha ação prática na nossa vida. Que possamos realmente desejar e caminhar ao dar passos no sentido da maturidade espiritual, desejar que esta palavra de Deus seja operante na nossa vida. Falámos também no segundo fator, que é a oração como nosso ato de intimidade com Deus. Vimos que normalmente crentes imaturos têm a tendência de usar a oração como quando se vai à mercearia, não é? Fazer o pedido, faz-se o pedido, aguarda-se que seja atendido, e quando demora muito tempo, porque normalmente quem pede gosta de receber na hora, não é? Quando assim não acontece, sente-se a frustração e revoltam-se e quantos muitos têm-se revoltado contra Deus, porque Deus não responde da maneira como eles querem. Então, se Deus tem uma intimidade connosco pela sua palavra, é pela oração, é por este recurso que Deus tem colocado à disposição do crente, que nós estabelecemos a nossa intimidade com Ele. E esta questão é muito importante, cada um de nós pensar no lugar que a oração ocupa na nossa vida. E que isto nos faça meditar. A oração, então, é um dos maiores recursos que Deus nos concede,
E a oração é reconhecer a nossa incapacidade, a nossa fragilidade, a nossa insuficiência diante dele, reconhecer que nada somos e que Deus é o todo capaz e que capacita, que é Deus que nos sustenta, que Deus é o todo suficiente e é o nosso tudo. E, portanto, como lemos naquele versículo, a carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 6, em que o apóstolo Paulo diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Ele deve ser o nosso primeiro recurso, a primeira pessoa a quem nós devemos recorrer, mais do que tentar resolver os problemas por nós próprios, que isso é revelarmos que nós somos imaturos, é querer resolver as coisas por nós próprios, pensando que em nós está o poder, que em nós está a capacidade, é nós recorrermos ao Senhor em primeiro lugar. Isso é reconhecer a nossa dependência. E então, a frase que deixo convosco é esta: a oração é a dependência e não exigência. O apóstolo Paulo revelou ser efetivamente o verdadeiro exemplo do que é ser grato ao Senhor. E a oração serve para nós pedirmos, para nós intercedermos por alguém, para nós conhecermos, ou fazermos conhecer, ou dar a conhecer as nossas inquietações diante de Deus, de nós partilharmos as nossas alegrias e tristezas, mas essencialmente, e creio nisto, essencialmente, para nós revelarmos um espírito de gratidão para com o Senhor. Na carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, a palavra de Deus diz que em tudo dai graças porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Aqui não há dúvida de que esta é a vontade de Deus. Em tudo dar-nos graças, em sermos gratos ao Senhor. E podemos e devemos revelar isto pela oração, agradecendo em tudo ao Senhor. O apóstolo Paulo foi exemplo disto, quando ele orou ao Senhor 3 vezes pelo espinho da carne para que o Senhor afastasse. Deus disse: a minha graça te basta. Então a atitude do apóstolo é esta: de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas. Ele não se queixou ao Senhor: Senhor, porquê é que tu não me concedeste isto? Porquê é que tu permitiste isto? Mas agradeceu ao Senhor e gloriou-se nas suas fraquezas. O apóstolo Paulo, em vários versículos das cartas que escreve, ele revela o seu espírito de gratidão para com os irmãos diante do Senhor. Além do espírito de gratidão abundar na vida de Paulo, ele pedia a Deus por aquilo que era o mais importante para os santos em Colossos e para nós também hoje. Pedir que sejais cheios do conhecimento ou do pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Esta é a oração que nós devemos orar uns pelos outros. Mais do que orar por cura, mais do que pedir por cura, mais do que pedir por sucesso financeiro, sucesso profissional, nós procurarmos que os crentes sejam cheios de pleno conhecimento da vontade de Deus. Este deve ser o desejo de cada um de nós, para nós e para os nossos irmãos. O coração daquele que é grato ao Senhor, aquele que busca a sua face em tudo, é um coração que transborda de amor para com os perdidos, para com os salvos e para com todos aqueles que, mesmo apesar de estarem errados, com paciência procuram instruir corretamente e com toda a mansidão. A oração, então, é o recurso que Deus nos concede, e o uso correto deste recurso, leva-nos nós a atingirmos a maturidade espiritual, a sabermos orar como Deus deseja. A oração, então, é dependência e não exigência. E chegamos, então, ao terceiro ponto, ao terceiro fator, que nos leva a atingirmos a maturidade espiritual, que leva o Filho de Deus a atingir a maturidade espiritual. E este terceiro ponto é a ação do Espírito Santo na vida do crente. Muitos têm ignorado, deixem-me até dizer isto, muitos têm feito do Espírito Santo a parte mais fraca da Trindade de Deus. Nós louvamos a Deus Pai pelo Senhor Jesus Cristo, seu Filho. E às vezes ficamos por aqui e esquecemos da ação do Espírito Santo no crente. Nós às vezes não temos bem noção, mas nós temos Deus dentro de nós. A Bíblia diz aquele poder que operou na ressurreição do Senhor Jesus Cristo, aquele Espírito que operou nele, é o mesmo Espírito que habita em nós e que nos ressuscitará também.
Muitos têm ignorado a ação do Espírito Santo na vida do crente e, quando se referem a ele, minimizam a sua ação, achando que ele é apenas aquele consolador, aquele que o Senhor Jesus Cristo falou quando estava no seu ministério terreno, de que viria para consolar. Apenas aquele que consola e conforta. Mas deixem-me dizer que ele é muito mais do que isso. E nós precisamos de compreender que o Espírito Santo que habita em nós, se efetivamente nós já tomamos uma decisão por Cristo, ele tem poder para trabalhar em nós. É Ele que, e nós não vamos ver isto de uma forma exaustiva, quem sabe um dia falar acerca disto, é Ele que nos sela, é Ele que testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. É o Espírito Santo que é o penhor da nossa herança, é a garantia da nossa herança em Cristo. É o Espírito Santo que nos batiza no corpo de Cristo. E é Ele que forma o corpo. Não somos nós que formamos o corpo. É Ele que forma o corpo. É o Espírito Santo que faz de nós sua habitação. Por isso devemos ter atenção àquilo que fazemos por intermédio do corpo. A palavra de Deus também diz isso. É o Espírito Santo que também nos consola e ajuda. É o Espírito Santo que nos que dará vida aos nossos corpos mortais. É o Espírito Santo que transforma para sermos semelhantes ao Senhor. É o Espírito Santo que nos guia. É o Espírito Santo que é o agente da nossa regeneração, da nossa santificação e da nossa justificação. É o Espírito Santo que capacita os filhos de Deus para a sua obra. Nós podemos ver muito mais aquilo que o Espírito Santo faz no crente, através do crente e pelo crente. Se o Espírito Santo faz tudo isto em nós, pergunto, não deve ele ter primazia na nossa vida? Não devemos nós deixar que ele tenha total ação na nossa vida? Não é isto importante para nós? Eu costumo dar este exemplo. A nossa vida é comparada como uma casa. É comparado com uma casa. A nossa casa tem vários compartimentos. O nosso apartamento, ou a casa, tem vários compartimentos. E quase certeza todos nós temos aquele compartimento que quando a casa está numa bagunça, está numa desarrumação, a gente mete tudo lá para dentro e quando recebemos visitas, a gente tem tendência a fechar a porta daquele quarto ou daquela sala. Os meus pais têm um compartimento assim. Metem para lá tudo. É o quarto das arrumações, que está sempre desarrumado. E por estar desarrumado, a gente gosta de fechar a porta quando recebe visitas lá em casa, não é? Porque as pessoas também não reparem que desarrumação, não é? A nossa vida também é assim comparada. Nós temos áreas da nossa vida que estão completamente desarrumadas. E sabe o que é que a gente faz na presença do Espírito Santo? Fechamos a porta para que Deus não atue. Porque nós reconhecemos que diante de Deus não estamos bem. Há áreas da nossa vida que poderão estar desarrumadas. E se nós não dermos espaço ao Espírito Santo para trabalhar, dificilmente nós as iremos arrumar por nossa própria capacidade e força. O apóstolo Paulo diz na carta aos Efésios, capítulo 5 e versículo 18: não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas ele exorta-nos, mas enchei-vos do Espírito. Mas enchei-vos do Espírito. Há muitos que erradamente oram ao Senhor e dizem: Senhor, enche-me com o teu Espírito. Se um crente é um crente sincero, ele vai perceber que não precisa de pedir ao Senhor para se encher com o seu Espírito, porque ele já tem o Espírito, se efetivamente é salvo. Agora, é importante nós darmos o maior espaço da nossa vida para que o Espírito Santo possa trabalhar. E o que acontece muitas vezes na nossa vida é que nós vamos diminuindo o espaço de atuação do Espírito. Ele efetivamente está pronto, ele é poderoso, ele é o poder de Deus na nossa vida. Mas nós podemos minimizar a ação do Espírito Santo de Deus. Podemos correr o risco de entristecer o Espírito de Deus, como diz também na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 30. E é a exortação que o apóstolo Paulo dá. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Porque nós podemos ter esta capacidade de entristecer o Espírito. E nós podemos ver isto de uma forma mais pormenorizada.
E mais, nós até podemos apagar o fulgor do Espírito em nós. Na carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, na primeira carta, o apóstolo Paulo diz estas palavras muito simples e breves, mas com grande valor. Não extingais o Espírito. E quando aqui diz não extingais o Espírito, não extinguir o Espírito, não é fazer desaparecer o Espírito da nossa vida, porque efetivamente ele não desaparece. É nós apagarmos o fogo, o fulgor do Espírito em nós. Eu costumo dar o exemplo de todos nós gostamos de fazer um bom churrasco, um bom barbecue. E para fazer um barbecue nós precisamos de pôr brasas e acender, não é? Para poder pôr a carne a grelhar. Às vezes acontece que o fogo é tanto e o fulgor das brasas é tão grande que nós precisamos pôr água por cima das brasas, certo? Que é para acalmar o fulgor, não é? Para que a carne também não se esture. Agora imaginem imaginem que vocês estão a fazer o churrasco, que precisam pôr água para diminuir o fulgor das brasas e vocês se esquecem, conscientemente se esquecem de que estão a pôr água. E o que é que acontece? O que acontece? Apaga. As brasas não desaparecem. Elas permanecem lá. Mas a ação do calor pela brasa desaparece. E é isto que muitas vezes nós podemos, com as nossas atitudes, com a nossa permanência no pecado, viver pecado, se nós sabemos que estamos a cometer, que estão fora da vontade de Deus, pecados e fora da vontade de Deus, claro, não se pode dizer que está em pecado e dentro da vontade de Deus, como é natural. Mas sabemos que estamos fora da vontade de Deus e permanecermos no pecado. É como se nós continuamente puséssemos água e apagássemos o fulgor do Espírito em nós. Nós corremos este risco. O importante e a exortação que o apóstolo Paulo diz é: enchei-vos do Espírito Santo. Quanto mais área da nossa vida nós dermos para o Espírito Santo trabalhar, certamente ele fará a obra de Deus. Quero referir-me de uma forma muito especial, e não por esquecimento, de duas coisas que o Espírito faz em nós e através de nós. E nós falámos no primeiro ponto acerca do conhecimento da Palavra de Deus, e no segundo ponto acerca da oração. E deixem-me dizer que é o Espírito que também nos ensina, nos instrui, nos faz conhecer e compreender a sua Palavra. Ou julgamos nós que nós temos capacidade, por nós próprios, por nossa inteligência, de a compreender. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2. A iniciar no versículo 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda às profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, e isto é muito importante nós percebermos, que o homem natural, a nossa inteligência natural, dificilmente compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Ou seja, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Nós carecemos da ajuda do Espírito para compreender aquilo que só pelo Espírito nos é revelado. É importante nós darmos então abertura, espaço na nossa vida, para que o Espírito tenha intervenção nisto. E é também o Espírito que intercede por nós. E nós lemos isto na carta aos Romanos, capítulo 8, versículos 26 e 27. É o Espírito que intercede por nós, que faz conhecidas as nossas petições diante do Senhor. Portanto,
A ação do Espírito Santo no salvo, no Filho de Deus, é muito, mas muito importante. Portanto, importa ao Filho de Deus dar espaço na sua vida para Ele fazer a sua obra gloriosa em nós e através de nós. Fazendo isto, estaremos a caminhar rumo à maturidade espiritual. Eu queria usar para finalizar o exemplo do triângulo do fogo. Todos nós conhecemos o triângulo do fogo. É preciso 3 constituintes para que haja fogo. Não é? Aquelas imagens do triângulo, não é? Então nós precisamos de matéria combustível, tem que arder, não é? Precisamos de oxigênio para que haja essa reação e precisamos de uma fonte de ignição, correto? Sem a ausência de um destes elementos não há fogo, é impossível haver fogo, ok? É impossível nós tentarmos no vácuo, sem ar, acender a madeira, seja com o que for. Não há chama. É impossível nós, com o ar e com uma fonte de ignição, não haver uma matéria que possa arder e que possa originar fogo. Pode haver uma explosão, okay? Quando o ar está com uma atmosfera explosiva, pode ocorrer uma explosão, mas não necessariamente há fogo, ok? E sem oxigênio, como já falei, e sem a fonte de ignição, é evidente que podemos ter a madeira e o oxigênio, se não chegar a fonte de ignição, ele não arde, não aparece fogo. E usando este triângulo como exemplo, para haver maturidade espiritual no crente, é importante a interação destes 3 fatores que acabei de falar. O nosso combustível deve ser o conhecimento e a prática da palavra de Deus. Esta é a matéria que tem que arder em nós, entre aspas. A oração é o oxigênio, é o ar que nós respiramos. E a fonte de ignição é o Espírito, é a obra do Espírito em nós. Portanto, estas 3 coisas ausentes, ou uma delas ausentes das outras, não funciona. Porque se nós não tivermos o Espírito de Deus, é certo, também não somos salvos. Portanto, nós não vamos compreender a palavra de Deus, como nós acabamos de ver. A necessidade de nós temos de ter o Espírito de Deus para compreender aquilo que é da parte de Deus. Se nós tivermos apenas o Espírito de Deus em nós e nos limitarmos a orar ao Senhor sem ter conhecimento, nós corremos o grave risco da nossa vida ser só uma relação de nós para com o Senhor. E normalmente, quando é assim, nós tornamos exigentes, nós tornamos pedintes, porque nós não conhecemos a sua vontade. Quando a sua palavra, quando apenas o conhecimento da palavra de Deus há em nós só pelo mero conhecimento, não nos leva a querer servir o Senhor, não nos leva a querer aplicar a palavra de Deus em nós, então não haverá maturidade em nós. É importante que a interação entre estes 3 elementos seja vital na nossa vida. Que o conhecimento da palavra de Deus deve ser um desejo crescente da nossa parte. O conhecer a palavra de Deus, o buscar a palavra de Deus, o desejar alimento sólido. E procurarmos, perante a forma como Deus fala pela sua palavra a nós, com um espírito de gratidão, ter um relacionamento íntimo com Ele pela oração. E deixar que o Espírito Santo de Deus trabalhe na nossa vida, moldando-nos conforme a sua vontade, moldando-nos conforme a vontade de Deus que está revelada na sua palavra. E quando este ciclo é contínuo, quando o Espírito Santo trabalha em nós, a palavra de Deus é exaltada na nossa vida. Isso origina em nós um espírito de gratidão. E quando nós estamos gratos, nós agradecemos ao Senhor, nós oramos ao Senhor. E quanto mais gratidão houver, quanto mais reconhecimento de que nós não somos nada e o Senhor é tudo, então mais desejo nós teremos de dar espaço ao Espírito Santo para que Ele trabalhe pela palavra de Deus na nossa vida. E assim sendo, procurando viver neste ciclo, nós caminharemos para a maturidade espiritual. As nossas convicções, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir vai acontecer em função daquilo que Deus quer e deseja para os seus filhos. E que possamos realmente desejar. É certo que na nossa vida nós temos momentos difíceis, momentos de dúvida, mas o desejo de Deus é este: que nós cresçamos no conhecimento da sua palavra, que nós
nos relacionemos com Ele através da oração. Que não o busquemos apenas para pedir. Não o busquemos a Ele apenas para buscar a face dEle. Que possamos louvar através da oração. E que possamos dar reconhecimento à parte que Ele colocou em nós, à parte dEle que Ele colocou em nós, ao Seu Espírito Santo. Reconhecer que Deus quer e deseja e tem poder para trabalhar em nós. E está disponível. Basta nós permitirmos, efetivamente, que Ele trabalhe. Que o Senhor nos continue a ajudar, até porque há aquele versículo que diz: aquele que começou a boa obra em vós, a aperfeiçoará até ao dia de Cristo. Esta obra que Deus deseja realizar em cada um de nós e está a realizar em cada um de nós, não é uma obra nossa. Não é uma obra que tem o nosso cunho, que tem a nossa capacidade. Esta obra é obra de Deus. Importa a nós reconhecer isso e darmos espaço ao Espírito Santo de Deus para que Ele trabalhe pela Sua palavra e a criar em nós um espírito de gratidão para com Ele. Que o Senhor, assim nos ajude o Senhor.